Bom, então, continuando nossas conversas aqui sobre energia, hoje eu estou com o engenheiro Ricardo Dutra. O Ricardo é formado em engenharia eletrônica pelo FRJ, onde também fez o mestrado e doutorado em planejamento energético. Ele atua como pesquisador pleno do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, o CEPEL, atuando basicamente em projetos de energia eólica. Ele também atuou como colaborador no Centro de Referência de Energias Solar e Eólica Sérgio Brito, o CRESESB, onde ele fazia várias divulgações de informações, dava palestras e orientava os projetos da Casa Solar Eficiente. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Amaro? Como é que estamos? Tudo jóia. Bom, obrigado aí pela sua disponibilidade aí para bater esse papo aí sobre energia. Uma primeira pergunta que eu faço para todo mundo é o, o, o que você entende assim de energia, qual a importância da energia para as pessoas e para as atividades produtivas? Bem, a importância da energia assim, para as pessoas é fundamental, né? Sem energia não há vida, né? E de tudo quando a gente pensa assim que a gente vai fazer, a gente precisa de energia. Tudo que a gente vai fazer. Eu vou levantar a mão, você precisa de energia. Seu corpo precisa de energia. E aí, quando a gente começa a pensar de onde se produz essa energia, como eu consumo essa energia, né, e como eu uso essa energia, a gente vai ver um espectro assim bem largo sobre a energia em si. Então, para nós seres vivos, ela é importantíssima. Né? Nós nos alimentamos, nós colocamos energia dentro do nosso corpo e o nosso corpo anda, ele pensa, ele olha, ele gesticula. Então, nesse aspecto, a energia é fundamental para a vida do ser humano. Por outro lado, também existe os produtos. Né? Durante muito tempo, a gente pensa assim, não, a fonte de energia mais importante é o petróleo, é a gasolina. Né? E aí a gente começou a ver que nós somos muito mais dependentes da energia elétrica do que a gente imaginava. E hoje, quando nós estamos vivendo um momento de isolamento, né? Um momento de ficar em casa, home office, a gente fica completamente assim perdido quando acaba a luz, quando a energia acaba, porque nós somos muito dependentes da energia. Então, para o setor produtivo, é muito interessante. Me lembro que em 2001 teve o debate sobre o racionamento de energia. Né? E aí fizeram uma brincadeira assim, bem interessante, assim, pô, qual é o valor... numa latinha de cerveja, né? Qual é o valor da energia elétrica ali? É pequenininho. Ah, então não tem importância. Claro que tem importância, porque sem ela não tem a latinha de cerveja. Então, é nesse aspecto que a gente vê que quando nós pensamos que precisamos crescer a nossa produção, nós precisamos crescer também a fonte de energia. Né? Cada brasileiro que nasce já nasce com uma demanda de energia, e eu tenho que pensar na energia que eu vou suprir esse brasileiro para os próximos 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, a energia está muito mais no nosso dia a dia, tanto na parte da nossa vida, do nosso cotidiano, quanto na parte de produção. Eu preciso de energia. E de onde ela vem? Como é que ela chega na minha tomada? Como é que ela transforma as coisas? Então, isso é muito legal. A percepção de que eu preciso transformar as energias para algo prático que eu venha a fazer, que eu venha a realizar. Isso é interessante você falar, porque a gente teve uma outra conversa também com o engenheiro Fábio Rezende, né? E ele falou de toda essa estrutura e até de impactos ambientais que causa, né? Então, assim, como que seria, então, o papel das energias renováveis? Bem, Amaro, falar sobre as energias renováveis, eu tenho que voltar no tempo, e voltar muito no tempo. Né? Talvez os nossos ouvintes aí, os telespectadores, né, como dizia na nossa época, né, nem tenham nascido, mas em 1992 houve um super mega evento no Rio de Janeiro chamado Rio 92, né, que foi uma reunião das Nações Unidas no Rio de Janeiro para discutir meio ambiente.
e falando sobre os impactos do meio ambiente, e não tinha como não falar sobre o setor energético. Não tinha como não falar sobre os impactos do setor energético no meio ambiente. Porque até hoje, né, você tem uma base de geração de energia, aí a gente está falando dos combustíveis, da energia elétrica, assim, muito baseado nos combustíveis fósseis. E lá em 92, quase 30 anos atrás, começou-se a discutir o papel das renováveis. E aí? Como é que a gente consegue gerar energia elétrica com menores impactos, né, no meio ambiente? Com energias renováveis. Naquela época, as energias renováveis eram caríssimas, eram muito caras, e desenvolver o mercado, desenvolver a indústria, era uma coisa assim, muito onerosa, né? Mas a conscientização de que alguma coisa devia ser feita, que alguma coisa deveria transformar o modo de pensar e um modo de gerar energia, impulsionou o início, digamos assim, de uma revolução renovável no mundo inteiro. A gente tem a história da Alemanha, que começou a trazer muitos subsídios para o desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento da indústria, e foi crescendo, crescendo. A Alemanha foi uma tremenda referência em energia eólica durante muito tempo, e não foi só de energia eólica, renováveis em geral, solar, biomassa, e começou a crescer. Qual é o papel disso tudo? É que nós é possível se ter uma participação ainda maior das renováveis, causando impactos minimizados ao meio ambiente. Toda fonte de energia causa impacto, né? Mas as fontes renováveis elas têm uma característica de você ter uma redução muito significativa nesses impactos. E a sua fonte, como o próprio nome fala, a fonte é renovável, ou seja, o sol vai estar aqui hoje, né? Porque em Petrópolis está um sol bacana, vai estar amanhã, o vento passa e ele vai passar amanhã, né? Você vai ter a transformação dessa energia, e é isso que a gente está vendo, assim, porque é importante, não é, ter as energias renováveis, pensar de forma renovável, de forma sustentável. E aí, então, o papel das renováveis hoje ele é fundamental. E naquela época, quando eu estava fazendo o mestrado em energia eólica, parecia um ET. Você se lembra assim, pô, esse cara está falando de renováveis, eólica, esse cara é o maior hippie, né, daqui do planejamento energético. Mas naquela época a gente já estava começando a estudar como viabilizar, como trabalhar com energias eólicas, a proposta de energia eólica para o Brasil. E hoje o mundo mudou. O Brasil mudou pra caramba, né? Hoje, falar de energia solar e eólica, você não está falando assim, uma grande novidade. Todo mundo já está sabendo, já viu, quer ter em casa. Né? E isso foi fruto assim, de um desenvolvimento muito forte na década de 90, no início dos anos 2000, para o desenvolvimento da tecnologia, para a construção de um marco regulatório. E hoje nós temos, sim, energia eólica muito mais barata do que antes, muito mais barata. Ou seja, competindo em leilões, tanto energia eólica como energia solar. É um grande avanço. E não para. Isso não vai parar, isso não tem volta. Né? E a tendência é realmente de crescer e tornarmos o Brasil ainda mais renovável. Bom, mas então, no caso de energia eólica, né, é um negócio que parece meio estranho. Como que a gente produz energia a partir dos ventos, hein? Bem, eu vou compartilhar minha tela com você, porque é muito mais fácil eu explicar com ela. Só um minutinho. Enquanto você compartilha sua tela, eu vou pedir só para você botar o microfone para frente, porque como ele está arrastando na camisa, aí faz um chiadinho. Aí. Perfeito, Perfeito. perfeito. Pronto? Perfeito, foi. Vamos lá. Como é que nós transformamos a energia eólica em energia elétrica, que é o nosso negócio, vamos dizer assim? A energia eólica, assim, qual é o princípio da energia eólica?
a energia do movimento do ar. O vento nada mais é do que o ar em movimento. Então, essa energia cinética do ar, ela é captada pelas pás, né, absorvida pelas pás, não toda. Existe um limite teórico físico, não um limite tecnológico, um limite físico, que diz que esse coeficiente de produtividade não pode ser superior a 60%. Então, a pá ela vai absorver até 59,3% da energia cinética do vento. Bem, essa energia cinética é transformada em energia rotacional, ou seja, as pás rodam, e dentro do aerogerador, da turbina eólica, tem um equipamento chamado caixa multiplicadora. Quem já viu um aerogerador girar, funcionar, vai ver que as pás elas giram bem lentamente, bem devagarzinho. E essa caixa multiplicadora aqui que vai multiplicar essa rotação, tá certo? Para a rotação compatível com o gerador elétrico convencional. Então, eu comecei com energia cinética, transformei em energia rotacional, energia mecânica rotacional, e então com o gerador eu tenho a energia elétrica que eu vou transmitir, vou consumir nas nossas casas. Bem, mas o que é... Aqui eu posso mostrar para vocês o seguinte, em vermelho é a energia do vento. E aqui em amarelo é o máximo que as pás podem absorver dessa energia do vento. E aqui em verde é a curva de potência. O que é a curva de potência? É a relação entre a velocidade do vento incidente nas pás e a potência disponível no gerador elétrico. E vocês podem ver que sobe e para que fica constante numa determinada potência. Por quê? Porque eu não posso absorver toda a energia do vento, que senão a torre cai. Né? Toda a estrutura da turbina eólica é projetada para uma determinada velocidade e acima dessa velocidade ele simplesmente desliga a máquina. Por quê? Para manter a integridade física do aerogerador. E falando do aerogerador, eu vou sim falar aerogerador, turbina eólica, mas é sempre a mesma coisa. Existe, assim, o que é uma turbina eólica? Né? É formada por uma fundação, uma torre, cá em cima tem a nacelle, onde a gente vai ter os equipamentos elétricos, nós vamos ter a caixa multiplicadora e onde é conectada às pás. Então, aqui embaixo eu tenho a fundação, subo, lá em cima eu tenho uma nacelle, aqui é o cubo, as pás são conectadas nesse cubo e aqui eu tenho a minha caixa multiplicadora, que, como eu disse, vai multiplicar a rotação, e então eu conecto com o gerador. Esse aqui é uma configuração onde eu tenho a caixa multiplicadora. Outra configuração de turbina eólica é essa, em que o gerador ele é acoplado aqui bem na parte externa do gerador e ele tem uma quantidade de polos dentro desse gerador muito grande. Enquanto o anterior eu tenho 3 polos, aqui eu tenho 120 polos. Então, eu consigo, com a mesma velocidade, um pouco mais lenta, passar por uma quantidade maior de polos e assim, então, eu tiro essa caixa multiplicadora da minha máquina. Isso tem vantagens e desvantagens, mas principalmente uma de você tirar um elemento mecânico que sofre de desgaste. Você tem um tipo de turbina eólica também utilizada no Brasil. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês os parques eólicos, eles também são colocados em terra, mas também são instalados no mar. Né? Aqui é um exemplo, né, de instalação de parques eólicos no mar, e aqui vocês podem ter uma ideia da estrutura metálica que está abaixo d'água. Então, elas vão, se fixam no solo marinho, e então, bem aqui em cima, na ponta dela, é que vai ser instalado o aerogerador. A expansão da energia eólica ela está indo para o mar.
né? Em muitos locais, o solo ele é muito caro, ele é muito raro, e então as novas fronteiras para a energia eólica é ir para o mar. Bem, aqui, falando bem rapidamente a evolução do tamanho dos aerogeradores e da potência, né? No Brasil, nós já temos aerogeradores com torres acima de 100 metros de altura, com potência de 4 megawatts, os parques eólicos no Brasil, mas a tendência é de nós termos aerogeradores cada vez maiores, com potências cada vez maiores, principalmente para o uso em instalações offshore. Por fim, quero mostrar alguns parques eólicos lindíssimos no Brasil. Esses aqui no Nordeste também, esse aqui também no Nordeste, aqui com certeza Nordeste, Rio Grande do Norte, aqui no sul do Brasil, e esse aqui também, de novo, no Nordeste. Bem, a energia eólica veio para ficar, veio para gerar energias renováveis para o Brasil e, com certeza, temos muitas perspectivas para essa geração aqui com a gente. Legal. Você já participou da instalação de algum aerogerador desse tipo? Instalação, não. Eu já participei de projetos que nós visitamos locais para instalação de parques. O primeiro passo, né, para um projeto eólico é você saber aonde você vai instalar, né? Durante muitos anos, a gente não tinha assim, muita noção. A gente sabia onde ventava mais, ventava menos, mas quando você perguntava assim, mas você sabe dizer qual é a velocidade do vento? Aí ninguém sabia. Não tinha ideia que em tal lugar ventava bem, ventava mais, ventava menos, né? Em uma determinada época do ano ventava muito mais. Mas, assim, conhecer o potencial eólico no Brasil para a geração de energia eólica não se conhecia. Então, em 2001, o CEPEL participou da produção do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, que deu essa noção. Falou assim, olha só, se você for querer investir em parques eólicos, vai lá para cima, um pouquinho mais para a esquerda, né? E esse Atlas ajudou muito nisso aí. Mas o Atlas ele te dá um indicativo, existe muito mais coisa que você precisa saber, né, para poder viabilizar um parque eólico em um determinado lugar. Então, o nosso trabalho era ir aonde a gente suspeitava que tinha vento, comprovar que tinha vento, começar a fazer uma série de levantamentos de informações importantíssimas para um projeto, tipo, tem ponte? Para você chegar lá tem ponte? Essa ponte aguenta um caminhão de 50 toneladas? Como é que é a estrada? Tem muita curva? Não tem? Você imagina que uma pá de 50 metros, né, não é qualquer curva que ela passa. Então, nós fazíamos esse tipo de trabalho, de conhecer quem eram os proprietários, onde ficava a subestação mais próxima. Então, eu trabalhei muito nessa parte de prospecção de parques eólicos. Atualmente, a gente tem trabalhado muito com projetos de operação e manutenção de turbinas eólicas, que é um assunto interessantíssimo para a gente conversar, Amaro, sobre principalmente oportunidades de emprego, oportunidades que está bombando, e eu tenho certeza que é uma opção muito interessante para quem quer entrar nessa área. Mas quais são as profissões que são demandadas aí para instalação, para operação, para manutenção de eólica? Rapaz, tem de tudo, né? Se a gente parar para pensar na instalação, o que acontece numa instalação? Né? Você tem todo o preparo do terreno, o preparo da rede elétrica, o preparo das vias, a própria construção. Você tem pessoas que vão trabalhar com a parte de ferragens, com a parte de concreto, vão trabalhar com toda a parte elétrica, a subestação.
a própria instalação do aerogerador é uma logística muito interessante, que envolve muita gente, né? E aí todo o corpo, né, de profissionais envolvidos em obra. É uma obra, né? É uma obra específica, a gente pode dizer que é uma obra rápida, não é uma obra de uma hidrelétrica que vai levar anos, é uma obra de uma usina eólica que vai levar alguns meses, né? Pode até chegar um pouquinho mais, dependendo do tamanho da localidade, mas existe uma série de preparos para a construção. Então, toda a parte civil tem oportunidade para funcionar nessa área. A parte elétrica, eu digo assim, na construção mesmo, porque existem muitas atividades antes da construção. A logística, o transporte, os contratos, a contabilidade, temos que lembrar dos contadores, né? O pessoal tem que estar aceso lá com RH, com quem está trabalhando. Então, tem muita oportunidade, principalmente porque a perspectiva da energia eólica no Brasil ela é muito boa. Ela é muito boa, está crescendo. Eu acredito que é algo que não vai voltar para trás, ou seja, é algo que pode até desacelerar um pouco, mas parar não vai parar, não. Né? Você acredita que a energia eólica veio para ficar mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Veja bem, ainda temos muita área para explorar, ainda temos muitos recursos para desenvolver, nós temos muitas pessoas interessadas em investir e nós temos uma crescente demanda por energia. Veja bem, o grande motivo, o grande motivador para a energia eólica é que nós precisamos de demanda. E quando a gente não tem demanda, a gente não... Assim, construir para quê? Né? Nós queremos crescer e nós precisamos de energia para crescer. E assim, a energia eólica ela traz muitas vantagens. Algumas desvantagens do passado, assim, isso é intermitente, né? Deu uma calmaria, cai. Mas já existe tecnologias para prever essas coisas. Então, quem está operando, né, o ONS, ele já tem uma previsão o que vai ventar amanhã, daqui a alguma hora, o que ele precisa fazer para aproveitar isso. É claro, não é uma energia firme de hidrelétrica, mas é energia. E é energia que eu posso gerenciar. Né? Quem diria, né, que o Nordeste seria um exportador de energia? Exportador de energia a partir de eólica. Isso é muito interessante. Cada vez mais o sistema está ficando complexo, está crescendo, claro, ficando complexo, sim, mas temos ferramentas para poder gerenciar isso aí. Está muito bem gerenciado. E com certeza a energia eólica veio para ficar mesmo. Temos muito potencial, temos muitos ventos maravilhosos e ainda tem muito lugar para explorar. E por que não dizer, né? Já estamos pensando no mar também, que é outro potencial fantástico que o Brasil tem. Pois é, então, assim, além de tudo, ainda tem novos desafios, novos campos para explorar. Você acha que também vai demandar novos profissionais assim nessa área? Sim. É muito interessante que num momento em que houve uma crise, né, no setor óleo e gás no Brasil, muitas empresas migraram para a eólica. Ou seja, aquela empresa que fazia operação e manutenção em plataformas, fazendo trabalhos com rapel, agora eles estão lá nos aerogeradores, né, nas turbinas eólicas, fazendo o mesmo serviço em paz. Então, veja bem, a demanda, assim, os novos desafios vão, sim, demandar novos profissionais, sem dúvida alguma. E veja bem, a gente tem que pensar o seguinte, assim, poxa, e depois que a energia eólica está funcionando,
acabou a oportunidade? Pelo contrário, né? Existem profissionais que precisam manter, fazer a operação do parque e também fazer a manutenção. E aí nós vamos entrar num mundo muito interessante, que é a manutenção dos aerogeradores, manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção corretiva, o que fazer, aonde fazer, como ler as informações, né? Como entender, né, os batimentos cardíacos lá do aerogerador e entender que ele está com um problema de arritmia, por exemplo. Então, isso tudo está demandando de gente para trabalhar. E tem muito aerogerador funcionando, então, mais de 8 mil aerogeradores funcionando no Brasil inteiro. E esses aerogeradores vão funcionar por pelo menos uns 15 anos, 15, 20 anos. Então, tem muito trabalho para se fazer por pelo menos 20 anos aí pela frente. Mas, na sua opinião, você acha que o Brasil forma profissional suficiente para atender a essas perspectivas aí de expansão da energia eólica? Olha, existem iniciativas muito interessantes assim de treinamento, de capacitação por esses profissionais. É claro que, num primeiro momento, o know-how veio de fora, mas hoje temos profissionais no Brasil assim, extremamente capacitados para fazer todas as etapas de um projeto eólico, desde a concepção, instalação, operação, manutenção, enfim, nós temos isso. Então, hoje, existe oportunidade, existe cursos que são dados para esse tipo de segmento. E uma coisa interessante, né, nós vemos que tanto na engenharia elétrica como nos cursos técnicos, já desenvolvendo profissionais com olho nas energias renováveis. Ou seja, como interpretar um dado SCADA, que tem todas as informações de um aerogerador, como eu pego esses dados, como é que eu trabalho com esses dados, como é que eu uso esses dados para manutenção preditiva, né, para prever falhas. Então, isso já está acontecendo. E o profissional que observa isso desde do nível técnico até a graduação, ele vai ter um diferencial muito grande na busca por empregos. Eu acredito que as demandas vão crescer, né, o mercado está em expansão e, com certeza, a energia eólica hoje é uma excelente oportunidade para novos desafios. Legal. E, bom, alguém que esteja terminando um curso técnico, ou mesmo alguém que esteja terminando a graduação, qual o caminho que eles podem fazer para poder ingressar nessa área? Olha, uma das coisas que eu tenho visto, principalmente nesses tempos de pandemia, existem muitos webinars voltados para operação e manutenção. Muitos. E a primeira dica é o seguinte, cara, cai dentro, vai aprender, vai entender o que tem uma máquina, como é que faz uma máquina, como é que ela funciona, seja na engenharia elétrica, seja na engenharia mecânica, seja na ciência da computação, cai dentro. Né? Existe um campo enorme para a inteligência artificial nesse segmento, cai dentro. Procure fazer estágio. Hoje é muito fácil você, em casa, fazer um estágio lá no Nordeste. Você conhecer as coisas. É claro, manutenção você tem que estar lá. Manutenção você tem que botar a bota, né, os EPIs de segurança para você subir 100 metros de altura e ver as coisas, trabalhar nas coisas, né? Sentir as pernas bambas quando você chega a 100 metros. Né? Isso é importante, a manutenção, mas muita coisa que profissionais hoje fazem em casa.
pegam os dados, processam os dados, fazem sistemas, fazem dashboard, trabalham com isso tudo. Então, se envolva, participe dos eventos de energia solar. Existem muitos eventos, aliás, um fenomenal que vai acontecer em novembro, o Brasil Wind Power é o local perfeito para se ter assim, uma visão completa do que está acontecendo no Brasil em todos os aspectos, né? Tecnologia, serviço, operação, manutenção, regulação, leilões, enfim, é o local para isso, né? E esse é um grande evento de referência para quem está querendo começar. Quem está querendo começar tem que ir lá. Tem que ir lá ver quem é que está fazendo o quê, quem é que está fazendo, como está fazendo, enfim. A energia eólica realmente é um mundo multidisciplinar, né, que vários profissionais estão envolvidos, e quem quer entrar nessa área, primeiro, tem que ter muita disposição, né, principalmente na parte de manutenção, do seguinte, manutenção é manutenção. 7 dias, 24 horas por dia, né? Então o cara tem que estar ligado, mas precisa conhecer os princípios das máquinas, do funcionamento, e aí ter esse conhecimento. Então, está acabando o curso técnico, está acabando a graduação, cara, se liga nisso, né? Comece a se envolver, procure estágio em empresas que estão trabalhando nessa área, foca no assunto de interesse. Ah, não sei qual é o assunto de interesse. Procura saber, vai tateando aí, porque é um momento assim, bem interessante da energia eólica. Eu já estou nisso há muito tempo mesmo, eu vejo essa evolução, vejo assim, com muita satisfação a evolução da energia eólica no Brasil, e melhor impossível. Bom, Ricardo, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com você sobre energia eólica, mas a gente podia marcar até uma outra conversa dessa aí para você dividir um pouco com a gente esse teu conhecimento em energia solar, né? O que você acha? Sim. Não é tão grande, mas a minha percepção do que eu estou pesquisando, ouvindo, participando de alguns eventos, a gente pode compartilhar sem problema nenhum. Também é um outro segmento muito interessante, que envolve muitos profissionais, tem muita gente entrando, né? E, infelizmente, Amaro, tem muita gente que está entrando sem ter a menor noção do que está fazendo. Isso pode ser perigoso, né? Muito perigoso. Muito perigoso. Todo mundo pensa assim, pô, energia solar não baixa tensão, não mata. Mata-se. E precisa tomar muita atenção, porque... Bem, isso fica para o nosso próximo papo, não é verdade? Combinado. Obrigado aí pela sua disponibilidade, Ricardo. Já estou ansioso aí pela nossa próxima conversa. Um abração, Amaro. Um abraço.